Ei, gente, bom dia. E aí, vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Então, preparados aí para mais uma leitura da Bíblia? A gente está no capítulo 2 do livro de João. Glória a Deus, quarto livro da Bíblia, do Novo Testamento. Aqui, antes, eu quero fazer um pedido de perdão. Ontem eu fiquei assim tão empolgada falando da questão da gente estar já no quarto livro e tal, e eu esqueci, a gente não orou antes de ler a Bíblia, e nem lembrei nem no final de orar. Mas é claro que a gente tem uma vida de oração, então a gente ora sempre. Mas eu quero pedir perdão por não ter orado aqui na gravação com vocês, tá bom? Então vamos orar, que aí é bom que eu não corro o risco de esquecer, né? Amém. Senhor, obrigado por estarmos aqui, Senhor, mais essa manhã, Deus, diante de Ti, Senhor, sedentos, famintos pela Tua palavra, Senhor. Nos ensina, Senhor, nos corrige, nos disciplina, Senhor, fala conosco, Pai. Revela-te a nós, Senhor. Senhor, que a terra do nosso coração, ó Deus, seja uma terra boa, Senhor, para receber as sementes da Tua palavra, Senhor. E que a nossa vida, Senhor, possa revelar a Tua palavra, Senhor, para o mundo, Deus. É o que nós pedimos, Jesus, e já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Deixa eu abaixar aqui a música para não me atrapalhar na leitura. Então vamos lá. Colocar o óculos. Eu já devia ficar com ele, né? Mas eu não gosto de usar óculos, gente. É uma luta pra mim usar óculos. Não, acredita que meu óculos quebrou? Fui pôr ele aqui na calça. Eita glória! Mas vai dar pra ler, eu acho. Ele quebrou aqui, ó. Ai, não vou mexer não, porque aí vai dar pra me ler. Depois eu vejo o que eu faço. Então vamos lá. Capítulo 2 do livro de João. Jesus transforma água em vinho. No terceiro dia, houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Canaã da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Versículo 12. Jesus purifica o templo. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro.
Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos no templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estavam em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Glória a Deus! Acabamos aqui de ler o capítulo 2 do livro de João. E assim, primeiro milagre de Jesus, né? Algo assim bem marcante, bem maravilhoso, né? Como tudo que Jesus fez e faz e fará. Mas eu queria, assim, algo que me chamou assim, bastante atenção, foi aqui a questão da obediência dos serviçais e a fé de Maria, né? Olha o que Maria diz aqui. Jesus ainda fala assim com ela: que temos nós em comum, mulher? Mesmo assim, ela não se abate. Ela prossegue. Olha o que ela diz aqui no versículo 5. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandou. Ainda tinha expectativa que Jesus ia mudar aquela situação. Embora Jesus nunca tivesse feito um milagre, foi o primeiro. E mesmo assim, ela creu, o coração dela gerou uma expectativa de que Jesus faria algo ali em prol daqueles noivos, porque para os noivos naquela época o vinho acabar era uma vergonha, né? Na festa de casamento deles e tal. Então assim, Maria creu que Jesus faria algo. Mas assim, como ela pôde crer assim? Jesus nunca tinha feito nenhum milagre, ainda não tinha começado, né? E mesmo assim, olha a fé dessa mulher, gente. Então assim, eu quero chamar a atenção para isso, para que o nosso coração também se encha de fé. A gente não precisa... A fé, ela não, como a gente está careca de saber, ela não é algo palpável. Não é algo que a gente pode ver. A gente tem que crer. E depois a gente vai ver. Primeiro a gente crê, né? Então, assim, é algo fantástico. Eu achei, assim, maravilhoso isso. E a questão aqui também dos serviçais, a obediência. Olha aqui, no versículo 7. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Tipo assim, se fossem uns rebeldes assim, né? Ia dizer assim: a gente precisa de vinho, não é de água. Pra que eu vou encher esses potes de água? Ai, meu Deus. Não é verdade? Os murmuradores iriam murmurar. Mas não. O que eles fizeram? Encheram até a borda. E mais, Jesus ainda vira e fala assim para eles. Aí Jesus fala assim: agora levem, no versículo 8, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Não foi nem a qualquer convidado, não.
ao encarregado da festa. Como que falta vinho e eu vou levar água pro encarregado da festa? É muita obediência, gente. É muita confiança, sabe? E é o que a gente precisa. A gente precisa muito de ter esse coração aqui, ó, obediente, porque a partir daí a gente vai ver os milagres do Senhor. A gente vai ver a revelação de Deus, do que Ele pode, do que Ele é, a partir do quanto a gente confia, do quanto a gente obedece, do quanto a gente mergulha mesmo de cabeça sem saber aonde que está mergulhando. Isso é confiar. Amém? Então, assim, eu queria destacar isso aqui. Tem outras partes aqui, igual Jesus. Às vezes as pessoas têm mania de achar que Jesus, ele é só amorzinho, florzinha, flu-flu. Não, Jesus exorta. Olha que ele pegou um chicote com aquele povo lá do templo, fazendo negociações lá no templo. Ele, olha que ainda fala assim, ó, virou... Eu não consigo imaginar Jesus fazendo isso, gente. Virou as suas mesas. Pá! Vocês já desenharam essa cena? Pra gente ver que Jesus, ele corrige, ele é amor, mas ele é justiça, ele exorta, ele é aquele que faz um milagre ali, transforma a água em vinho, mas ele é aquele também que, se precisar te exortar, ele te podar, nos podar. Eu tô falando, quando eu falo aqui pra vocês, a primeira a escutar sou eu, amém? Então, assim, ele nos poda também, nos corrige, nos exorta, porque isso é amor. Isso é amor. E hoje, assim, a linguagem do amor hoje tá muito distorcida, sabe? Principalmente na criação de filhos. As pessoas acham que amá-los é só falar sim para tudo que eles querem. Não exortam mais os filhos, não corrigem, não disciplinam. E isso tudo faz parte do amor. Olha aqui o exemplo de Jesus. Ele é aquele que, sim, nos honra, transformou a água em vinho, honrou a fé de Maria, honrou o casal de noivos. Mas ele é aquele que corrige, olha, que pegou o chicote, virou a mesa. Esse é o nosso Deus, amém? E que a gente siga esse exemplo, porque quem ama corrige, quem ama educa, amém? Quem ama prepara para a vida. Então, assim, Jesus é maravilhoso, e à medida que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai realmente enxergando quem nós somos e o quanto precisamos nos aproximar dele para sermos melhores. Então, que ele nos ajude, amém? Porque até para isso a gente precisa dele, até para a gente ter fome e sede, a gente precisa dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, que ele nos ajude. Então, assim, é um capítulo bem pequeno e me chamou bem a atenção essas duas partes aqui. Mas que vocês possam meditar no capítulo todo e pedir ao Senhor para trazer revelações ao coração de vocês. Deus, ele tem algo para dizer para cada um. Amém? Então, ó, passa o dia aí coladinho no Rei. Coladinho, ó. Coladinho em Jesus. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Não perde tempo não, gente. Cola nele. Cola nele, porque ainda há tempo. Ainda há tempo. Amém? Então, beijão. Fiquem com Deus. Hoje eu acabei rapidaço, né? Que o capítulo foi bem pequeno. Então, até amanhã, se o nosso lindo e maravilhoso Deus permitir. Tá bom? Beijão.